Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. A todos eu formulo votos de paz, de bem, pedindo a Jesus que nos guarde e se mantenha entre nós. Estamos aqui, uma vez mais, na Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, no nosso encontro semanal, ao Encontro de Jesus. E hoje nós queremos falar sobre a oração do Pai Nosso, que desde muito jovem eu aprendi a orar, a me ligar ao Criador através dessa oração. Depois aprendi que a gente pode orar conforme as nossas palavras, os nossos sentimentos, mas guardo por essa oração um sentimento muito profundo, porque foi a primeira forma que eu aprendi a endereçar ao Criador. Quero hoje, então, pegar cada um dos versos, cada uma das propostas dessa oração e conversar com vocês. Quando os judeus, os nossos irmãos mais velhos, como dizia Francisco Cândido Xavier, se relacionavam com Deus, eles tinham os mais variados nomes. Ora chamavam Adonai, meu Senhor. Ora El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus da força. Ora chamavam por um encontro de consoantes, 4 consoantes, Yud, Re, Vav, Re, Y, H, W, H, que trazendo para o português, a gente coloca as vogais no meio e vira Yahvé ou Jeová. Mas Jesus, quando veio ter conosco na segunda proposta reveladora, na segunda revelação, ele houve por bem substituir todos esses nomes por algo que aproximasse mais. Nasce daí meu Pai, Paizinho. Jesus nos ensinou a ter para com Deus uma relação de proximidade, porque se somos filhos de Deus, nós somos irmãos uns dos outros, somos irmãos de Jesus. E o nosso mestre nos ensinou a orar de uma forma muito bela, quando no Sermão da Montanha, que está constante do Evangelho de Lucas, mas também do Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, mais especificamente no capítulo 6, ele nos ensina uma oração que eu reputo das mais belas, porque conversando com aquela multidão do monte, ele nos propõe: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora pegar cada uma dessas propostas e discutir, porque não há palavras que sejam sem valor quando Jesus nos ensina. E, para tanto, eu hoje quero utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 28, porque o capítulo 28 nos traz uma coletânea de preces espíritas. Muitas pessoas me dizem assim: Rafael, como orar? A oração é um ato de contrição, de ligação da criatura com o Criador. Ore com as suas palavras, ore com o seu sentimento, entregue-se ao Criador conversando com Ele do seu jeito, fazendo os seus pedidos, fazendo o seu agradecimento, louvando o Senhor da vida. Mas outros tantos: Rafael, tem vezes que eu não consigo orar. E eu digo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, tem uma coletânea de preces para os mais variados momentos. O momento da tristeza, o momento da doença, o momento da obsessão, e a gente aprende a orar pelo obsidiado, pelo obsessor, pelo doente. E Kardec nos ensina cada uma das propostas que Jesus quis nos passar com a oração do Pai Nosso. Vamos juntos? Iniciando por Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Observem, o Pai é nosso. Se é nosso, meus amigos, quer dizer que Jesus propõe que Deus é o Pai de todos. É o Pai de negros, de brancos, é o Pai de religiosos católicos, protestantes, espíritas, judeus, é o Pai de muçulmanos. Deus é o Pai de ricos, de pobres. Deus é o Pai de europeus, de africanos. Deus é o Pai que não abandona nenhum dos seus filhos. E Jesus então nos ensina
Pai de todos nós. Santificado seja o teu nome. Por que santificado seja o teu nome? Porque na expressão do amor de Deus, todos nós nos reunimos. E agora eu peço permissão para ler uma anotação de Allan Kardec, porque ele comenta a oração do Pai Nosso, dizendo assim: em todas as obras da criação, desde o raminho da erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha inscrito de um ser soberano grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude. Deus é o nosso Pai, que não nos abandona em nenhum momento. Quando nós abrimos a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Pergunta Allan Kardec. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Mas quando abrimos o livro, a Gênese, a quinta obra da codificação, lá está exarado por Allan Kardec que Deus é a solicitude, é o carinho, é a proximidade para com todos nós que somos suas criaturas. Quando a gente então se volta para a oração do Pai Nosso, nós entendemos que Deus é amor. Ele está com todos nós, nos momentos em que nós nos lembramos dele, mas também nos momentos em que nós, às vezes por dificuldades, por dores as mais diversas, nós nos esquecemos, mas ele não se esquece de nós. Guardemos isso bem firme nos nossos corações. E vamos seguir. Venha o teu reino. O que Jesus está nos ensinando com essa proposta? O reino não é de homens. Homens que têm ideologias transitórias, ideias transitórias, muitas vezes materialistas. O reino é de Deus. Se o reino é de Deus, é um reino de amor, um reino de misericórdia, um reino de justiça, um reino onde as leis perfeitas que ele criou vão prevalecer. Então, meus amigos, não temam se a noite é escura. Não temam as dificuldades transitórias. Vamos volver a esse reino de Deus que começa dentro de nós e que, a partir dos nossos atos, as nossas atitudes do bem, pode transformar a nossa terra num mundo melhor. Por isso a gente ora a Deus: venha ao teu reino, porque nós ainda não sabemos agir, mas podemos aprender com a tua proposta estampada no nosso modelo e guia, que é Jesus. E sigamos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu particularmente gosto muito dessa citação, porque muitos de nós queremos que se cumpra a nossa vontade. Mas será que a nossa vontade deve prevalecer? Muitas pessoas querem ter dinheiro, muito dinheiro. Será que o dinheiro vai resolver os nossos problemas? E não é impeditivo que as pessoas tenham o necessário para prover a sua subsistência. Mas será que a gente precisa cada vez ter mais, quando o objetivo é buscar o reino de Deus e toda a sua glória e toda a sua justiça? Então, seja feita a vontade de Deus, é nós entendermos que tudo o que nos acontece é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Eu me recordo de quando Francisco de Assis subia, já no final da sua vida, o Monte Alverne, ali nas cercanias de Assis. E ele, orando a Deus, dizia: meu Pai, na minha vida eu sempre desejei muitas coisas, mas eu me curvo à sua vontade, porque você sabe, meu Pai, o que é melhor para mim. Meus irmãos, quando as lágrimas teimarem em rolar, agradeçamos a Deus porque estamos aprendendo algo. Ele está cumprindo a vontade dele para que nós aprendamos algo. Quando perpassarmos as dificuldades mais diversas, agradeçamos a Deus porque nós aprendemos com as dificuldades. A dor é um despertador para que nós possamos burilar o nosso espírito e chegar a dias melhores. Seja feita a vontade do Criador, quer dizer que, muitas vezes, se a minha vontade for cumprida, serão dias de orgulho, dias de vaidade, dias de egoísmo, mas só Deus sabe de todas as coisas. E tenho certeza, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você.
Dá-nos o pão de cada dia. E olha que interessante. É nós pedindo ao Criador para que não nos falte o material, porque nós precisamos comer, vestir, pagar as nossas contas, dar conta da nossa subsistência, mas aqui nós precisamos ampliar, porque o pão não é apenas o pão material, é o pão espiritual. Quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Então esse pão aqui é o pão material, mas é o pão espiritual, porque nós somos espíritos. Nós precisamos da presença de Jesus nas nossas vidas para entender a proposta de Deus e do Evangelho. Nós precisamos nos dar conta de que nós estamos no mundo por um compromisso de amor, de burilar o nosso espírito para seguir a cada dia ressignificando os nossos passos. E sigamos. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Veja, é um exercício de mão dupla. Eu peço perdão a Deus pelas vezes que eu me equivoquei, pelas vezes que eu agi em desacordo com o seu Evangelho, pelas vezes que eu maltratei alguém, mas eu também devo perdoar. Quantas pessoas eu agrido, quantas pessoas vêm até mim e também me pedem perdão, porque nós erramos muito. Nós pedimos perdão a Deus e também devemos perdoar as pessoas, porque o perdão é libertador. O perdão nos traz saúde, nos traz paz. Lembremos disso então e entendamos o perdão como algo terapêutico para a nossa saúde e felicidade. Não nos deixe entregues à tentação, mas nos livre do mal. Aqui Jesus nos ensina quando orarmos. Entendamos que nós ainda somos imperfeitos, mas precisamos pedir a Deus força, resistência para vencer a tentação. Vencer essas ideias obsessoras que nós conhecemos pela doutrina espírita, que podem nos impulsionar a fazer coisas que não gostaríamos. Mas quando nos vinculamos aos benfeitores espirituais, nós podemos fazer o bem. E terminando a oração, que assim seja, ou amém. Quando nós trazemos o amém do hebraico para o português, dá no mesmo sentido, que assim seja. Ou o que quer dizer, tudo o que eu pedi, tudo que eu louvei, tudo que eu agradeci, ó Senhor, que assim seja. Esteja entre nós, nos dê força, nos acompanhe e nos ajude a seguir em frente. Quero terminar nossa fala de hoje também com um Pai Nosso. Um Pai Nosso da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no primeiro livro da sua psicografia, da sua Lavra Mediúnica de 1932, O Parnaso de Além-Túmulo, por um grande espírito, José Silvério Horta, que era um padre, um monsenhor católico, e vindo por Chico, um espírita, assim nos diz: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Perdoa-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um beijo e até semana que vem. Que Jesus abençoe a todos. Tchau, tchau.